A medicina natural, com seus métodos suaves, técnicas terapêuticas simples e recursos inusitados para diagnosticar, a medicina natural contemporânea não é apenas um sistema de cura ou de um tratamento, mas uma forma extremamente eficaz de prevenir doenças, sem ser contrária à medicina ortodoxa. Ela a complementa, enriquecendo o potencial da ciência de vanguarda. Enquanto a antiga naturopatia ou medicina naturalista ou natuísta era carregada de empirismos, a medicina natural contemporânea já se configura como uma ciência e uma arte que alia o conhecimento antigo à ciência médica atual, criando assim uma união perfeita, verdadeiro protótipo do que será a medicina do futuro. Medicina natural é simplesmente a ciência da investigação e da aplicação das leis naturais no dia a dia de cada um de nós. Por meio dela e de seus ensinamentos, podemos atingir excelentes condições de saúde e de percepção, prevenindo sofrimentos e aprendendo a vivenciar a essência fundamental do universo. Escolas médicas e sistemas bem organizados já existiam muitos e muitos séculos antes de Hipócrates, 460 a.C. a 377 a.C., considerado pela história acadêmica como o primeiro médico que se tem notícia. Apesar dos méritos do pai da medicina, os registros apontam outros sábios bem mais antigos que marcaram profundamente as suas épocas. Se hoje não temos maiores informações sobre outras escolas médicas da antiguidade, isso se deve principalmente ao desastroso incêndio da Biblioteca de Alexandria, 391 d.C., que destruiu grande parte do conhecimento antigo. Mais registros esparsos podem nos dar uma ideia aproximada do que foi a medicina nas épocas mais remotas da história. A Índia e o Tibete, com seu Ayurveda ou medicina védica, criaram um dos mais perfeitos sistemas médicos antigamente ensinado apenas a certos eleitos ou iniciados nos mistérios do conhecimento secreto do homem. A China também nos legou sua medicina milenar, fundamentada em livros sagrados com ensinamentos profundos que o leigo tem grande dificuldade de compreender. Estudiosos afirmam que a acupuntura e outros ramos da medicina chinesa datam de 15.000 a 10.000 a.C. O Egito também deixou registros de uma antiga medicina repleta de técnicas cirúrgicas, de mistérios e de relatos de curas fantásticas. Existiram ainda núcleos e escolas médicas adiantadas em muitos outros povos da antiguidade, como os caldeus, os assírios, os hebreus e até mesmo entre povos que criaram uma medicina de cunho astrológico. Outros sistemas médicos desenvolvidos, todos eles com ricos conhecimentos terapêuticos, são hoje creditados aos antigos povos, aos povos nórdicos, aos astecas, maias, incas e também
aos índios brasileiros. A evolução histórica da medicina registra a enorme influência das ciências herméticas ou conhecimento secreto. Sempre existiu uma estreita ligação entre a medicina e o lado oculto da vida. A relação da arte de curar com a luta do homem contra o sofrimento e a morte envolve mistérios ainda inatingíveis para o ser humano comum. O que fica claro nos antigos sistemas, especialmente na medicina védica da Índia, é seu caráter religioso. Para os médicos ayurvedas do Tibete, por exemplo, a doença é o resultado dos maus atos da pessoa ou do seu distanciamento da ordem cósmica que a tudo e a todos governa. A relação do homem com a natureza constitui a base filosófica da medicina chinesa. O homem adoece quando está em desarmonia com as leis do universo. A acupuntura, a massagem shiatsu, o doin, as dietas e ervas medicinais e as artes marciais são métodos usados há milênios para recolocar a pessoa em harmonia com a ordem universal. Mas é nos casos agudos e nas emergências que vamos encontrar os maiores desafios que instigaram os cientistas de todas as épocas. As guerras, por exemplo, foram responsáveis pela proliferação de novas técnicas para o tratamento de cortes, contusões e fraturas. Outra importante contribuição para o desenvolvimento da medicina é a atuação dos curandeiros, raizeiros e parteiras, que desempenham um importante papel e são muito respeitados dentro de suas comunidades. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde valoriza esse tipo de atividade, reconhecendo sua contribuição para a manutenção da saúde e para a prevenção das doenças. Hipócrates representa um importante marco na história da medicina, pois inaugura a Era da Razão, em oposição à ideia dominante até a sua época de que as doenças eram resultado da ira dos deuses sobre os mortais. Quando Hipócrates afirmou que a saúde e a doença eram fenômenos naturais que nada tinham a ver com os deuses, entrou em conflito com toda uma estrutura que prevalecia havia milênios. A base filosófica da escola de Hipócrates era o vis natura medicatrix, ou seja, o poder da cura da própria natureza. Acreditava o mestre grego que o organismo tem capacidade para curar a si próprio e que a doença só surge quando este mesmo organismo se debilita, entrando em desarmonia com a natureza. Entre os recursos empregados por Hipócrates estavam as plantas medicinais, o jejum, as águas minerais, os banhos, as dietas especiais e a utilização terapêutica dos minerais e dos cristais. Como podemos ver historicamente, ele foi o precursor da sauna, dos banhos de vapores, da hidroterapia e da alimentação natural. Tais tratamentos procuravam curar as doenças por meio da revitalização do organismo enfermo ou debilitado.
a desintoxicação, a depuração e a tonificação eram as técnicas indiretas do tratamento, pois Hipócrates geralmente não se dedicava a um sintoma específico ou apenas à região afetada, mas sim a todo o organismo. Daí dizia-se que ele tinha uma visão integral do doente, vendo o paciente de maneira global e tratando o organismo como um todo. Hipócrates acabava atingindo e curando também a parte doente. Sua técnica é hoje utilizada com amplas vantagens pelos adeptos da medicina natural. A compreensão de que o homem é um microcosmo, retrato fiel do macrocosmo, representado pela natureza em toda a sua força e exuberância, determina a busca da reharmonização do homem com o seu manancial cósmico. Uma das técnicas que Hipócrates empregava para curar baseava-se na aplicação de uma substância semelhante à doença, isto é, usava algo que provocasse o mesmo tipo de sinais ou sintomas. No caso de uma febre, por exemplo, empregava um medicamento capaz de elevar a temperatura do corpo. Só que esse medicamento ou substância era um produto tóxico, diluído em pequenas doses. Essa técnica era fundamentada no fato de que um veneno ministrado em pequenas quantidades transformava-se no antídoto. Assim, uma importante máxima atribuída a Hipócrates: a doença deve ser curada por um agente semelhante a ela. O médico grego já praticava naquele tempo algo muito próximo do que hoje conhecemos como homeopatia. Galeno entra em cena. Galeno, 131 a 200, famoso médico particular do imperador romano Marco Aurélio, século II, desenvolveu um sistema médico radicalmente contrário ao de Hipócrates. Enquanto este aplicava um método indireto, ou seja, corrigiu todo para curar a parte, e só usava o sistema alopático em casos de emergência, como hemorragias e síncopes, Galeno combatia as doenças de uma certa forma por meio ou de compostos que se opunham diretamente aos sinais e sintomas das enfermidades. Assim, no caso de uma febre, utilizava um recurso antitérmico. Para a dor, empregava um analgésico. Na diarreia, um antidiarreico. Esse é um método chamado direto, em que as atenções do médico estão voltadas apenas para a região ou para a função prejudicada pela doença. Por isso, Galeno é considerado o precursor do tratamento chamado alopático. Também criou uma escola médica e inaugurou uma nova fase para a medicina. Seus postulados não tinham a mesma riqueza filosófica de Hipócrates, mas seu método chamava atenção pelo aspecto prático e imediato dos resultados. Enfim, não há dúvida que Hipócrates e Galeno estabeleceram o início das duas correntes médicas que perduram até hoje. De Hipócrates, graças ao enfoque integral e à tendência a uma abordagem dialética, surgiu a corrente naturalista. Já Galeno, em virtude da tendência analítica e de enfoque particularizante do doente, influenciou a corrente tenexista alopática, que caracteriza
a medicina dos dias atuais. Foi só com Paracelso, 1493-1541, no século XVI, que a corrente hipocrática apresentou um leve esboço de retorno, para mostrar-se com mais esplendor no século seguinte, quando o médico alemão Samuel Hahnemann estabeleceu as bases da homeopatia. O sistema homeopático de Hahnemann veio resgatar parte dos conceitos de Hipócrates, já que reeditou a Lei dos Semelhantes, base terapêutica da prática do mestre grego. A verdade também é que, com o decréscimo de qualidade no atendimento médico e nos serviços de saúde em países pobres, ganha força um modelo de assistência médica comunitária preventiva que incorpora técnicas alternativas. A adoção dessas medidas já trouxe mudanças significativas para a situação de saúde da Índia, da China e de vários países africanos. Começa a esboçar-se no Brasil. Esses fatos nos trazem a certeza de que a medicina natural é a medicina de um novo tempo, em que o ser humano, ao invés de agredir e tentar dominar a natureza, saberá aproximar-se dela para aprender as verdades e valores mais profundos que a mente pode alcançar.